Chamas de Misericórdia. Diário de Santa Faustina, parágrafo número 7. O definitivo chamado. Desde os 7 anos de vida, senti o definitivo chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa. Isso mesmo, Santa Faustina, desde os 7 anos de vida, ou seja, desde o tempo que ela já havia adquirido a faculdade do raciocínio, Santa Faustina já havia sentido o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele passa pelos sentidos. E muitas pessoas têm esse chamado desde criança, assim como Santa Faustina. Por isso, Santa Faustina diz no seu diário, ela nos conta que esse chamado veio com 7 anos. Talvez você também tenha ouvido esse chamado na sua infância. E talvez ainda hoje você não tenha respondido a esse chamado. Deus está trazendo à memória de pessoas que vão ver essa live o chamado que receberam da parte de Deus lá na sua infância. Quando Deus o chama, assim como Faustina diz, o definitivo chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa. Qual é a sua vocação? Qual é a vocação que lá na sua infância você recebeu de Deus e talvez tenha passado os anos, tenham vindo os acontecimentos e você deixou de lado essa vocação, você deixou de lado esse chamado. O Senhor está trazendo a sua memória agora pelo poder do Espírito Santo. E Santa Faustina ainda diz: ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma, o convite para uma vida mais perfeita. O chamado de Deus, ele passa pelos sentidos, assim como Faustina diz, eu senti o definitivo chamado de Deus. E ela diz, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma. O chamado de Deus, ele se dá na alma. Muitas pessoas vêm para mim e pedem para que eu ore pela sua vocação, pelo chamado de Deus na vida delas. Qual é o chamado de Deus na minha vida? E engraçado que eu sempre disse isso para elas. Eu disse, o chamado de Deus, ele é pessoal. Eu vou pedir a Deus para que Deus te relembre novamente desse chamado e toque no seu coração pelo poder do Espírito para que você responda a esse chamado. Porque esse chamado, ele é pessoal, ele se dá na alma. Você ouve a voz de Deus na sua alma. Você sente o chamado definitivo. Você sente a sua vocação. E Faustina ainda diz, um fato, nem sempre fui obediente à voz da graça. E também não encontrei ninguém que me pudesse explicar essas coisas. Hoje, Santa Faustina está através da missão Chamas Abrasadoras, explicando para você sobre esse chamado, que se dá na alma, que passa pelos sentidos, que é um chamado pessoal, é você e Deus. E Faustina diz que nem sempre ela também foi obediente à voz da graça. No Diário de Santa Faustina, mais para frente nós vamos chegar nessa parte, onde ela diz que ela foi dar os primeiros passos a partir dos seus 18 anos. Ou seja, Faustina, ela recebeu o chamado aos 7. E só foi dar os primeiros passos aos 18. Então, talvez você esteja nessa situação. Há quanto tempo Deus te chamou? Desde criança? Você sabe qual é a sua vocação? Deus falou na sua alma? Você sentiu esse chamado definitivo? Pois bem, talvez agora é a hora que Deus está dizendo para você. É a hora da sua resposta. Ser obediente à voz da graça. Santa Faustina, rogai por nós.